assistirem esse vídeo e forem refletindo e forem ler depois o livro que eu vou indicar, vai facilitar bastante o fluir das nossas aulas, legal? Então, para começar, eu queria falar sobre o livro base da nossa disciplina, né? Que é esse daqui. Introdução à Lógica, do César Mortari, né? A minha câmera não é tão perfeita assim, né, do notebook, então eu tenho que chegar um pouquinho perto, fica um pouco pixelizado, mas não tem importância. O importante é vocês conseguirem ver qual é do livro. Eu coloquei esse livro para vocês poderem fazer download numa tarefa lá no Siga, né? Então vocês podem baixar esse livro todo para a gente poder ter essa disciplina, né? Eu vou seguir os capítulos desse livro. É um livro bastante legal que vai introduzindo lógica. Então é isso, pessoal. Esse é o livro. Aí a gente tem também uma coisa que é muito importante a gente falar sobre, é a ementa da disciplina, não é? Eu estou pegando aqui pra gente. Okay. Deixa eu ver. Filosofia da ciência. Aqui, lógica. Então, nossa ementa da disciplina, né? No caso é o plano de ensino. Tem a ementa, tem várias outras coisas. A ementa não sou eu que determino, ela já é determinada antes, né? Eu determino as outras coisas do plano de ensino. Então eu vou falar um pouco do plano de ensino para vocês. De vez em quando vocês veem eu olhando para lá porque eu esqueço de olhar para a câmera, eu fico olhando para aqui para o vídeo, mas tudo bem. É o seguinte. A ementa é o seguinte: introdução ao estudo da lógica, definições e conceitos fundamentais. Breve histórico da lógica, uma introdução à lógica de Aristóteles, lógica entre os medievais, o quadrado lógico, lógica clássica, o cálculo proposicional, simbolização de sentenças e argumentos, tabelas de verdade e árvores de refutação, né? A gente vai lidar com todas essas coisas aqui. Os objetivos da disciplina seriam compreender a lógica de Aristóteles, né? A lógica proposicional, a lógica de predicados, sabendo realizar derivações na lógica proposicional e na lógica de predicados, né, de primeira ordem, e compreender um pouquinho das lógicas não clássicas, pelo menos saber da existência dessas lógicas, né? E saber de um problema de metafísica da lógica relacionado, que é o problema de dizer qual é a lógica correta com relação à realidade, né? A metodologia de ensino, eu vou, obviamente, né, fazer uma exposição oral para vocês das principais lógicas contemporâneas com a utilização de exercícios, né? E aí a gente vai discutir também sobre metafísica da lógica e o nosso método de avaliação vão ser as provas escritas, né? Eu acredito que você saber determinados conceitos ou você ser capaz também de fazer as derivações, realizar aquilo que se pede em lógica, os exercícios, se você consegue fazer isso e sabe os conceitos fundamentais, então tá legal. Então é isso que eu vou cobrar na prova, né? Você saber conceitos fundamentais e você conseguir aplicar a lógica nos determinados exercícios que eu vou te apresentar, né? E qual é o conteúdo programático, né? É o seguinte, a gente vai ter uma... Opa, foi mal. É uma obra que eu tinha colocado na parede para secar com fita crepe que caiu. Mas tá, o conteúdo programático é o seguinte: primeiro fazer uma apresentação, dizer o que é a lógica, né? Apresentar um pouco da lógica aristotélica para vocês entenderem o que é a lógica proposicional e fazer uma relação dessa lógica proposicional com a lógica dos estoicos, que era um tipo de lógica proposicional, né? O início talvez dela. As relações entre lógica e teoria dos conjuntos, introdução a uma lógica de predicados, né? O cálculo quantificado clássico. A sintaxe do cálculo dos predicados, as interpretações, valorações, né, com relação à verdade, o que significa validade, o que é a consequência lógica, o que são tabelas de verdade, como as tabelas de verdade ajudam a gente a aplicar as operações lógicas, pelo menos inicialmente. Depois a gente passa a ver como realizar dedução natural, né? Essas tabelas de verdade servem para avaliar a validade do argumento. A dedução natural você consegue derivar uma coisa da outra, né? Assim. E a gente fala um pouco também sobre teorias formalizadas e lógicas não clássicas, como eu falei, né? Como as lógicas modais, polivalentes, relevantes, e as quais vocês vão saber o que tudo isso significa até o final da nossa disciplina. Legal? A avaliação, eu pretendo que sejam 2 provas escritas, né?
Isso pode ser legal, né? As provas escritas com exercícios conceituais e exercícios de aplicação lógica, né? Aplicação de lógica. A bibliografia básica é constituída de livros assim interessantes para lógica, né? Como, por exemplo, o órgão do Aristóteles, para a gente ter a introdução de lógica aristotélica, o texto fundamental para isso. Órgão significa justamente instrumento, né? E era como Aristóteles pensava a lógica para a filosofia, né? Um instrumento para a filosofia. A ideia, eu vou deixar essa ideia talvez um pouco mais clara daqui a pouco, quando eu falar para vocês de uma certa noção de filosofia que eu tenho e como essa noção se relaciona com essa questão da lógica ser um instrumento e tal, esse tipo de coisa. Então, a bibliografia básica é o órgão do Aristóteles, a Introdução à Lógica do Coppi, a Filosofia das Lógicas da Susan Haack, a Introdução à Lógica do Coppi para a gente fazer exercícios, e tem vários tipos de exercícios interessantes nesse livro. Ele é um clássico, assim, desde sempre, dentro do ensino de lógica. A gente tem o Filosofia das Lógicas da Susan Haack, e esse serviria para a gente dar uma olhada, pelo menos introdutória, no que é a metafísica da lógica, né? Em uma questão fundamental, ela apresenta isso no livro em algum momento, sobre qual é a lógica correta. Ela fala um pouco sobre a própria natureza dessa questão, né? E o livro do Mortari, que é o livro principal da nossa disciplina, que também se chama Introdução à Lógica, né? E de bibliografia complementar, tem alguns outros livros que têm exercícios ou que tem outros vieses pela lógica, que de repente apresentam ela mais relacionada com programação e tal, mas tudo isso é importante, mas eu coloquei como complementar, né? O livro do Feitosa e o Pavlovich se chama Um Prelúdio à Lógica, né? O do Goldsteiner e vários outros autores, né? Conceitos-chave em filosofia, aí o de lógica, conceito-chave em filosofia, e o do Graham Priest, que fala sobre uma série de lógicas não clássicas, chama An Introduction to Non-Classical Logics, que é bem interessante também. Então, assim, quem quiser se aprofundar um pouco mais em lógica, vale a pena começar por esses livros da bibliografia complementar que eu coloquei aqui. Aí, tendo falado da avaliação e do plano de ensino, acho que as datas da avaliação já estão no SIGA, né? E do plano de ensino, eu vou encerrar esse vídeo e aí eu vou fazer um outro vídeo introduzindo de fato o nosso assunto mesmo, a filosofia dentro da lógica, apresentando alguns conceitos fundamentais, tudo bem? Eu não vou fazer um vídeo longo demais, porque senão, assim, fica chato de assistir assim tudo de uma vez, e pelo menos ele parcelado, você pode decidir assistir um agora, assistir outro depois, né? Então tá, eu agradeço a todos vocês por vocês assistirem e até o próximo vídeo.